Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Amanda, Cauene, Luiz Eduardo, Luiz Fernando? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar mais uma aula? Vamos. Vamos lá, né? Vamos. Nossa, vamos lá, vamos animar. Vamos começar mais uma aula? Vamos. Opa, agora melhorou, né? É isso aí, gente. Vamos descontrair para a gente começar nossos trabalhos, né? Já tivemos uma conversinha aí em off aí, antes de iniciarmos a nossa aula. É bom a gente ter esse momento de conversa e tal, né? Mas agora vamos para os nossos objetivos aqui. É, Esperamos que mais 3 colegas acessem a nossa aula para que a gente tenha 100% de participação. Presente lá no mural, tá? Não se esqueçam, já pode registrar a participação de vocês, né, no mural com o presente. Vamos lá então. Lembrando que na aula passada nós estávamos falando de qual assunto mesmo? Me lembra aí. Na aula passada a gente estava falando sobre a industrialização e a urbanização. Isso. Eu estou procurando aqui o nosso material didático, que ele, bom, com certeza nessa altura do campeonato ele já saiu. Como sempre, né? Ele sai do ponto, vamos resgatá-lo novamente, nós precisamos de visualizar ele aqui, para que nós possamos então iniciar. Enquanto ele vai chegando aí para vocês, lá na página 33, só para recordar rapidamente, para a gente continuar a sequência dos nossos trabalhos, lá na página 33, vocês que estão com o material didático aí em mãos, o assunto foi iniciado então aí pelo Luiz Fernando, as diferenças dos padrões de urbanização, e nesse momento em que antecedeu o início da apresentação, nós vimos um vídeo. Esse vídeo retrata assuntos que hoje vão ser mencionados pelo Felipe e pelo Arthur, que é a parte, né, que envolve aí os desafios para a cidade do século XXI, que é muito preocupante quando uma sociedade se organiza para ali se estabelecer, a infraestrutura não está adequada, né? E essa falta de infraestrutura, principalmente nos países periféricos, é muito mais agravante. E a gente acaba, né, tendo aí, imagens que nos preocupam com relação a justamente isso que nós estamos visualizando, né? Esses desafios aí, essa imagem mostrando aí, né, um ponto crítico da, do habitat, né, das famílias mais carentes, né? É uma imagem que nos chama muita atenção. E por falar em chamar muita atenção, nós temos uma outra imagem aqui, como é um vídeo muito rápido e muito instrutivo, com esse ator aqui, se for possível, a gente passa ele rapidinho, que é uma coisa bem rápida, dito que vai ser bem importante, e os direitos autorais vão entender a nossa intenção ao exibir na nossa aula aqui. Bom, então vamos lá. Bem rapidamente, vamos dar uma recordada. Luiz Fernando, você conseguiria, em uma frase, dizer para mim o que você abordou para nós na aula passada sobre as diferenças nos padrões de urbanização? Assim, em uma frase, você conseguiria? Quase? Pode Em ser. uma frase, você conseguiria nos dizer? Se quiser aparecer, pode aparecer para nós aí, numa frase. E os outros também gostaria que, no momento que eu solicitasse, né, aparecesse para nós aí. Em uma frase, as diferenças nos padrões de urbanização. Como que você me responde o que você falou na aula passada em uma frase? Que cada região e área do mundo é urbanizada de uma maneira diferente, devido à sua localização e também às características, como a distribuição de renda, a infraestrutura e etc. Ok. Então, você quis nos dizer, então, que a existência, né, das
diferenças nos padrões de urbanização, temos de níveis, né, de velocidade, são diferenciadas essas taxas aí, quanto à urbanização e também o crescimento urbano. Aí a gente até visualizou o exemplo aí da América Latina, mais de 80% de pessoas moram na cidade, ao contrário da África e Ásia, que até então ainda está em torno de 50% ainda campo e cidade. Então, isso foi o que você deixou bem claro para nós na aula passada. Luiz Eduardo já está no ponto. Luiz Eduardo, em uma frase, o que você fala para nós sobre as megacidades? Foi o assunto seu da aula passada. As megacidades? As megacidades, resumindo uma frase, são cidades que têm acima de 10 milhões de pessoas morando nelas. Ok, então você já disse tudo. Então, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que surgiu em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, reestruturando uma organização anterior a ela, entende-se, então, que, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, megacidade é definida quando existe ali naquele local mais de 10 milhões de habitantes, e esses 10 milhões de habitantes podem também ser somados aquela mega cidade quando há um encontro de uma cidade a outra, exemplos dados na aula passada, bem próximo de nós aqui, Belo Horizonte, Betim, Contagem, são exemplos mais próximos da nossa cidade, estamos aqui em Congonhas, Minas Gerais, não é isso? E, então, mega cidade, uma, duas ou mais cidades, quando convergem, quando eles se encontram, né? Aí formam uma conurbação, e aí um grande contingente populacional. Muito bem. Cauene, você está na nossa sequência. A Cauene falou sobre a macrocefalia, né? E aí, Cauene, você poderia, em uma frase, dizer para nós o que seria a macrocefalia? Deixa eu ver. Em uma frase, o que você poderia falar sobre a macrocefalia? Então, deixa eu te ajudar enquanto você recorda isso. Você falou, né, que a macrocefalia é uma grande concentração da população em um único centro urbano. Você conseguiria dar um exemplo para nós de uma cidade populosa que entra nessa característica da macrocefalia aqui no Brasil? Uma das maiores cidades do Brasil? Até ela é capital de um estado muito falado no Brasil. Não esqueci. Ela é capital desse estado. Lembrando, Rio de Janeiro, estado, Rio de Janeiro, capital. Qual é o outro estado que tem uma capital com o próprio nome do estado? São Paulo? São Paulo, muito bem. Então, São Paulo é um exemplo, né, de macrocefalia, uma grande concentração populacional. Aí outros exemplos foram citados, como Cidade do México, Caracas, né, Ilha da Venezuela, Lima, no Peru, Japão, no Tóquio, né, dentre outros aí, que nós citamos na aula passada, que me recordo aqui, que foram mais assim, que mais nos chama a atenção pelo contingente populacional e até a história mesmo de crescimento. Na sequência, nós temos aí as metrópoles e as megalópolis, que foi aí a Amanda. E aí, Amanda, em uma frase, o que você nos diz a respeito das metrópoles e das megalópolis? Enquanto a metrópole é uma grande cidade, a megalópole é a aglomeração de várias metrópoles. Muito bem. Então, bem sintetizado, você nos passou então que as megalópolis são as megacidades, né, que estão conurbadas fisicamente. Então, é muita população, né, e lembrando que as megacidades é um conjunto de áreas metropolitanas, são cidades que vão se aglomerando, né, se aglutinando, se somando. E, além de uma encontrar com a outra, lógico, ali vai possuir também um intenso fluxo de mercadorias, pessoas,
aí a infraestrutura, né, como transporte, comunicação, saúde, educação, toma-se tudo para fazer com que a qualidade de vida ali aconteça, só que a gente sabe, né, gente, que em países emergentes ainda está longe isso ser 100% as pessoas que ali moram têm uma qualidade de vida em 100%, porque tudo é questão de infraestrutura, e a infraestrutura parte muitas vezes da questão ou da coisa pública, né, que está aí nas mãos dos gestores aí. Ok. As cidades globais foi, na sequência, cidades globais foi quem? Me recorde quem foi. Me recordam quem foi? Cidades globais, Foi você, né, Luiz? eu acho que era meu, cidades Mas globais. você falou de quê? Ah, você falou das megacidades? Das megacidades, acho que foi o Gabriel Isso, Antônio que era pra falar. E o Luiz Fernando falou as megacidades, né, Não, o Luiz? meu tá certo. Luiz Eduardo, aliás. Não foi, Luiz Eduardo? Você acabou de mencionar para nós aí? Sim. Então você falou pelo Gabriel, tá? Então o Gabriel ainda não está, né? Então, já que você falou por ele, então eu vou falar por você, né? Então vamos lá. Então o Luiz Eduardo ficou com a parte as cidades globais, né? Aí essas cidades globais são várias características que dá esse título, principalmente quando a tecnologia tem destaque, né? O fluxo de pessoas e a infraestrutura que faz esse fluxo acontecer, como metrôs, linhas de ônibus, né, os coletivos, aeroportos, ferrovias, somam a essa necessidade de fazer esse fluxo acontecer em todo sentido. Pessoas, mercadorias, né, o trabalho e também a matéria-prima, inclui também a questão do turismo. Então, assim surgem as cidades globais, também tem uma importância muito grande na questão política e econômica, para que façam, né, com que toda a infraestrutura seja ali implantada e isso vai influenciar as demais regiões também nesse crescimento aí. Lembrando que, se formos pensar, né, 1750, Revolução Industrial na Inglaterra, Reino Unido, Europa. Logo em seguida, qual a influência que a Revolução Industrial trouxe para os demais países da Europa? França, logo em seguida, foi se somando a esse início de tecnologia naquela época e isso depois foi se propagando para a Europa, para o mundo. Né? Tá vendo como é que a influência acontece nesse sentido aí? E por falar nesse sentido, a gente tem agora na sequência do nosso conteúdo aqui, esse assunto que antes do Felipe, que já está conosco, do Arthur, que chegou agora, e vão apresentar na sequência o próximo assunto, para finalizar essa primeira apresentação da aula passada, os desafios para as cidades do século XXI. E vocês recordam que eu mostrei para vocês um vídeo na aula anterior, antes de iniciarmos a nossa live, e eu sugeri no grupo que visualizassem novamente o vídeo, enviei o link para que vocês visualizassem, e o vídeo ele fala justamente do que nós estamos aí vendo na tela, né? Os desafios para as cidades no século XXI. Então, o texto, resumidamente, ele fala que tudo está dentro do fenômeno da macrocefalia, né? População concentrada em algumas cidades, a maioria em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que são os emergentes, a realidade diferente nos países desenvolvidos. População distribuída em diversas cidades de médio porte, formando as redes. Velocidade do aumento tem gerado preocupação para governantes e órgãos internacionais e nacionais que abordam a questão das cidades, grandes cidades e áreas metropolitanas nos países subdesenvolvidos. Aí eu pergunto a vocês, diante dessa grande preocupação, né, que existe hoje com esse aglomerar de pessoas nas grandes cidades, essas grandes cidades, o centro delas tem uma infraestrutura que atende aquela demanda, mas as áreas distantes, que são as chamadas periféricas, não atendem, né, como a gente está vendo nessa própria imagem. Né? Isso é um descaso, isso é um desrespeito. Né? Qual é a qualidade de vida que essas pessoas que estão nessa localidade
cuja imagem nos mostra o crescimento das favelas não foi acompanhado pelos serviços essenciais aos moradores dessa área, como saneamento básico, água encanada, portos de saúde, escolas. Então, na foto, esgoto a céu aberto na comunidade de Rio das Pedras, Rio de Janeiro, foto de 2015. E essa realidade, acredito, que não mudou. Pelo contrário, ela só vai avançando e os problemas acontecendo. Imagine vocês numa época de chuva. O que acontece onde existe essa passarela, né, feita por tábuas, né, isso aí deve desaparecer, né, devido ao fluxo de água, isso tudo deve se alagar. Então, esses são os desafios, gente, que as grandes autoridades, né, têm para enfrentar. E a gente sabe que muitas das vezes, né, isso não é consertado, digamos assim, pela desonestidade, né? E você sabe muito bem onde a gente quer chegar aí, dos gestores aí, esses grandes centros aí. Aí eu botei uma pergunta, vamos ver quem é então que poderia nos ajudar nessa resposta. Quais são os desafios dessas cidades? Quem é que gostaria de responder para nós aí? Na tela aí, eu tenho aí vocês aí, o Luiz Fernando já vai falar alguma coisa, mas os demais também podem mencionar. E aí, Luiz, o que você nos diz? Os desafios para essas cidades são melhorar o saneamento básico, que é um desafio ambiental que precisa ser abordado em praticamente todas as cidades do mundo, subdesenvolvido ou em desenvolvimento. A falta de coleta de lixo, bem como políticas e práticas inadequadas de gerenciamento e de reciclagem de resíduos têm sido outras situações que têm precarizado a qualidade de vida da população das cidades. Ok. E também somando a sua resposta aí, né, em relação a esses desafios aí, ainda continua, né, sendo aí pobreza, né, a falta de moradia, saneamento básico, educação e até uma outra coisa preocupante, né, a intensificação da violência, porque essas localidades muito distantes dos grandes centros, você sabe que há ali uma formação de pessoas que tentam ser aquele mini prefeito ali, né? E muitas das vezes, nessa tentativa de ser o manda-chuva da localidade ali, acaba a população local temendo, né? Porque muitas das vezes é um grande líder envolvendo aí em coisas pesadas, né? E a população teme e fica nas mãos dessas lideranças aí, né? Você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido, essa questão aí? Mais ou menos. Já ouvi falar, só que eu não tinha noção que, às vezes, algumas coisas eram construídas e, tipo, trabalhadas nesses locais. Mas eu já ouvi falar assim. Uhum. Luiz Eduardo, você quer falar? Você está aí na tela aí? A falta de saneamento básico ela é muito ruim, porque sem a coleta de lixo, rede de esgoto e água encanada, a população ia ficar totalmente doente e, por exemplo, as mesmas teriam que fazer alguma forma de limpar a água, iam ter que se juntar para tirar o lixo, só se quiserem sobreviver. Uhum. Ok. Então, vocês estão percebendo aí que a gente está falando de uma coisa muito séria e que somente o poder público tem que fazer a sua parte para que a coisa, então, funcione e dê à população a qualidade de vida tanto esperada, porque nós pagamos impostos para tudo, né? E esses impostos têm que ser revertidos em prol da população, independente de onde ela está. Não pode só dar prioridade às populações centrais, as populações periféricas também têm que ser atendidas. E na nossa cidade, tem uma observação particular minha aqui, a gente percebe, né, que o gestor tem essa preocupação. Então, a gente sempre vê uma melhora de infraestrutura, seja ali, aqui, onde vocês moram, onde eu moro, né? Só que tem muita coisa, gente, que foge ao controle do poder público, porque, infelizmente, o ser humano ele é muito acomodado. E quando ele não pode ajudar, ele acaba atrapalhando. E nunca assume a culpa, né? São observações que a gente vê por aí, e vocês, enquanto cidadão, vão perceber isso ao longo do tempo. Vamos criticar, mas de modo positivo, e ver o que podemos tirar aproveito daquela situação para ver até que ponto que é honesto ou desonesto a maneira do outro agir,
da gente julgar, e assim a gente consegue chegar a uma conclusão e tentar melhorar, né, aquilo que está ao nosso ao redor. Se nós melhorarmos aquilo que está ao nosso ao redor, todo mundo em rede fazendo isso, vamos ter uma cidade, um estado, um país, um planeta muito organizado. Mas depende de cada um de nós. Né? Nós não podemos pensar assim, eu não vou fazer minha parte porque o outro não faz. Esse é um pensamento errado. Se você fizer a sua parte, um dia o outro vai pensar, poxa, por que não eu também? Não é isso? E por falar eu também, né? Felipe, bom dia. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Bom, nós estamos te aguardando na tela. Se você puder visualizar você, como seus colegas, né, também estão sendo visualizados aí, você sabe que hoje é a sua vez, né? Situação do saneamento básico. É possível a gente te ver? Para você apresentar aí a sua parte? Como, né? Nós estamos aí fazendo com os demais. Espera rapidinho que eu tô só achando Ok. aqui. Lembrando que na sequência é o Arthur. Arthur também, ele já está também junto conosco. Né? Bom dia, Arthur. Você entra logo em seguida, tá, Arthur? Com a mobilidade urbana e investimentos em transporte público. Ô, Val, Ok? você pode me falar só qual página que tá? Que eu me perdi cá agora. Tá. Você vai. Página 37. Nós estamos agora nesse assunto aqui, tá? A situação do saneamento básico. Eu Tem fiz postado um igual. vídeo na semana passada, né, a respeito desse assunto. Eu fiz igual o outro. Aí eu vou ler e depois eu faço algum comentário. Tá. Você pode aparecer? A gente quer uma avaliação mais completa da sua participação. Assim, ô, Vale, hoje eu não acordei muito bem, não. Tô meio passando mal. Você pode olhar que eu dei uma atrasada pra aula, porque preferi tomar um banho antes. Não, então. Então vamos lá, então, essa parte da apresentação aí. Ok, vamos lá então. O que você pode nos dizer a respeito do assunto? A situação do saneamento básico na página 37. A situação do saneamento básico. Um grande contingente populacional reside em áreas periféricas dos países subdesenvolvidos com graves problemas de saúde, provocados principalmente pela falta de saneamento básico, água encanada, rede de esgoto e coleta de lixo. Segundo o relatório da ONU sobre a situação da água e do saneamento do mundo, em muitas cidades dos países subdesenvolvidos, os sistemas de distribuição de água são inadequados. Nessas cidades, esses serviços são mais bem prestados em áreas ocupadas pela população com maior poder aquisitivo, à medida em que as áreas ocupadas pela população de baixa renda são desprovidas de serviço. Melhorar o saneamento básico é um desafio ambiental que precisa ser abordado em praticamente todas as cidades do mundo subdesenvolvido ou desenvolvimento. A falta de coleta de lixo, bem como políticas e práticas inadequadas de gerenciamento e reciclagem de resíduos, tem sido outra situação que tem prejudicado a qualidade de vida da população das cidades. Então, o comentário que, tipo assim, eu mesmo produzi ele, não pesquisei nem nada. Eu dei minha opinião sobre o assunto. Sim. Que eu acho que, tipo assim, realmente isso é muito ruim, né? Se morar num lugar que, aí se andar pela rua cheio de lixo, essas coisas assim. Igual falou aqui que distribuição de água, essas coisas, realmente é muito ruim. Mas se for olhar por parte, a população também tem culpa. Porque é só não jogar o lixo na rua, nem nada, e aí juntar o lixo em um lugar certo e ir na prefeitura reclamar que não está tendo a coleta. Agora, igual, jogar o lixo pelo chão, essas coisas assim, realmente não vai ter quem vai pegar. Eu, particularmente, se fosse meu emprego, eu não meteria a mão nisso aí, não. Igual tá na imagem.
Aí eu acho que se tiver compreensão das duas partes, dá para resolver o assunto. Sem contar que isso aí para o meio ambiente, para esse tipo de coisa, é muito prejudicial. Você pescaria nesse pequeno afluente aí, caso eu soubesse que tem peixe? Não. Bom, Primeiro que eu acho que eu não conseguiria ficar aí. E hum, segundo que eu não teria coragem de comer o peixe. hum. Tá. Agora, outra pergunta. Será que tem vida aquática nesse afluente, nesse pequeno afluente? Eu particularmente acho que se tiver, é girino, essas coisas assim. Agora peixe, essas coisas eu acho que não. E, assim, lógico, né, fora a contaminação também, né? De tudo que a gente percebe, esse amontoado de resíduos, como eu falei anteriormente, né, em épocas de chuva isso deve transbordar, deve alagar todas as residências que estão à margem, né, desse pequeno afluente aí, que recebe esse esgoto, lixo, e ainda o odor, né? Deve ser desagradável, né? Mas é isso aí, é essa questão, né, do poder público deixar as áreas periféricas, né, em segundo plano. E se vocês observarem no fundo da imagem, ampliei até em função disso, o que vocês percebem lá no fundo da imagem? É, se eu não me engano, é uma cidade grande. Não consigo dar zoom, mas eu acho que é isso mesmo. É prédio, cidade grande. Ok, Luiz, essa é a parte organizada da cidade, né? Com certeza lá não tem nada do que nós estamos vendo aqui, nessa imagem de uma área periférica, né? Então é isso, gente. Como o Felipe falou, né? É uma área que ele é um local que ele não gostaria de morar, é, por ele saber de todas as problemáticas que envolvem essa questão. Então, quem tem como não morar aí, com certeza estará livre de muitos problemas. Mas aqueles que não têm uma segunda opção, né, enfrentar essa situação aí, enfrentar e ficar na esperança que esse afluente seja canalizado, seja organizado, seja limpo, né? Mas são é o centro, né? O centro é que tem que ficar impecável para uma boa apresentação e os periféricos ficam nessa situação aí, lamentável da imagem que nós estamos visualizando aí e que nos chama a atenção em função do título, né? O saneamento básico. É, chama a atenção de vocês aí a respeito, então, dentro dessa parte envolvendo aí, o Felipe, é, você sabia? É, e se você sabia, vamos lá, o Luiz Fernando, lê para nós o primeiro, por favor. Peraí, rapidinho. Você sabia? 361 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de diarreia, como resultado do baixo acesso à água tratada, ao saneamento e às condições adequadas de higiene. Ok. Luiz Eduardo, você lê o próximo para nós, por favor? 633 milhões de pessoas no mundo continuam sem acesso a uma fonte de água potável. Ok. Ah, vamos lá. Felipe, você lê o próximo para nós? Leio. Terceiro. 91% da população mundial tem acesso à água potável. Amanda, você lê o próximo para nós? Você pode me falar onde que estava? Eu perdi. Seria a quarta bolinha. Quê? Seria a quarta frase. Tá, em que página? A página, pessoal, é 37. Eu estou visualizando para você na tela aí. Você está acompanhando pela sua tela também? É possível você visualizar. Eu estou exibindo nosso material didático também na nossa aula aqui. Wanda, é a quinta linha? Seria a quarta frase. 80% das pessoas sem acesso à água potável vivem em áreas rurais. Cauene, você poderia ler para nós a próxima? Uhum.
com 80% da população mundial viverá em áreas com pouco acesso à água em 2050. Nossa, essa é preocupante, viu? Arthur, você pode ler para nós a próxima? Posso ser, só que você vai ter que falar pra mim qual que fica, onde é que fica meu microfone, que a capinha do meu celular tampa ele. Aí, Eu acho que é estou porque. te ouvindo. Tá, Seria a a próxima deteriorização dos frase é a pântanos no mundo. sexta frase. A deteriorização dos pântanos no mundo está reduzindo a capacidade do ecossistema de purificar a água. Ok, pode ler a próxima também, por favor. A agricultura é o setor mais usado no mundo. É, a agricultura é o setor que mais usa água no mundo, com consumo de cerca de 70% da água doce disponível. Sua leitura está muito boa, som legal. Vamos lá, pode ler a próxima. É estimado que mais de 80% da água usada no mundo, e mais 90% nos países em desenvolvimento, não é coletada nem tratada. Ok. E aí a gente finaliza então com as três últimas, né? No período aí de 90 a 2015, o número de pessoas com acesso à água potável aumentou em 65%, passou de 4 para 6,6 bilhões. Pelo menos 25% das pessoas em todo o mundo, cerca de 1,8 bilhão de pessoas, bebem água contaminada com coliformes fecais, bactérias eliminadas das fezes. No mundo, mesmo entre as pessoas com acesso a fontes de água potável, cerca de 1,2 bilhão usa água de fonte que tem sérios riscos sanitários. Gente, esse Você Sabia nos chama a atenção para uma coisa muito séria. O que, na opinião de vocês, poderíamos dizer em termos de muito sério? O que nos chama a atenção diante dessas informações aí, que é muito sério? Ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, fala que só 40% da população mundial viverá em áreas com pouco acesso à água em 2050. Então, Ok. Hum. esse 40% é quase metade da população. Então, quase metade da população daqui 30 anos está estimado para viver em área com pouca água. Imagina daqui mais 50. Então, vai só aumentando. E aí é que vem a questão da atitude ambiental, né, que a gente, de uns tempos para cá, vem reforçando muito isso aí, né? A questão da coleta seletiva, dos resíduos, da sustentabilidade, né? Evitar, né, de fazermos ações que coloquem em desequilíbrio a natureza. Essa é uma época muito preocupante, porque vira e mexe, a gente vê fumaça para lá, fumaça para cá, vegetação queimando, e a gente tem visto as reportagens, né, que tem áreas do centro-oeste do nosso país, né, lá no Pantanal, que é uma região úmida, está em chamas, né, um desequilíbrio que está acontecendo no nosso planeta. E isso em função do quê? Da própria ação humana, que desde do processo da Revolução Industrial para cá, vem transformando os recursos, explorando os recursos naturais e transformando eles em bens que estamos usando em quantidade desnecessária, e o descarte assim é muito acentuado. Então, a natureza não dá conta de repor tudo aquilo que ela levou bilhões de anos para nos proporcionar, e hoje o homem, né, com essa ganância, com a busca do lucro, do crescimento, a natureza está começando a cobrar de nós uma ação em reparo. E vamos pensar até um pouco mais. Pandemia, que nós estamos vivendo nesse momento, né? Não seria um momento de repensarmos tudo que já fizemos, né? As grandes autoridades, né? Os grandes empresários, né? E rever. É um momento de reflexão. O que vocês acham? Eu acho que sim, porque as pessoas conseguiram ver que de uma hora para outra a gente pode perder tudo. Mas com a pandemia, o que eu espero, né? Tudo uma hora vai voltar ao normal. Já com a natureza, isso é mais complicado, porque as coisas vão se esgotando. Então, é um grande momento para repensar o que fazer. É tanto, Luiz, que você até falou uma coisa interessante, né? Quanto à pandemia, o momento vai voltar ao normal.
Por quê? Porque justamente da natureza se continua retirando tudo e até mesmo a maneira de consertar e tentar voltar à normalidade o nosso convívio em função de uma vacina, né? Que se não for essa vacina, não teremos tranquilidade de voltar à normalidade como até então estamos vivendo, digamos, né? Até 17 de março, né? Porque foi de 18 de março para cá, deste ano, e nós, então, estamos aí nesse isolamento, logo em seguida as nossas aulas, né, através dessa modalidade. Então, realmente, a natureza, ela está nos mostrando que cuidem de mim, porque vocês continuam precisando de mim. Né? E essa questão da água aí, dos 40% da população terá ela, a previsão para 2030, é muito sério, gente. Não, isso tem a ver com o quê? Com esse desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio parte, como o Felipe falou, parte de uma ação. E essa ação todos nós temos que fazê-la. Não é só esperar o outro fazer a parte que cabe a ele e a nós próprios, né? Cada um fazendo a sua parte. E nós teremos, então, uma busca de melhoria, porque 100% a natureza jamais voltará. Nós temos que praticar a sustentabilidade para que consigamos, né, continuar sobrevivendo com qualidade. Ok. Bom, ok, Felipe, o assunto rendeu mesmo. Vamos lá. Arthur, você agora encena. O assunto do Arthur, gente, está aqui na página. Ok, vamos lá buscar o material. Nessa sequência aqui, tá? Mobilidade urbana e investimentos em transporte público. Arthur, o que você preparou para nós a respeito desse assunto aí? Se você puder aparecer, vai ficar legal a sua apresentação. Eu tô no computador, então, e eu não tenho webcam, então não vai dar pra aparecer, não. Ok, então vamos lá então. O que você tem a nos dizer a respeito do assunto que você tem aí em mãos aí para apresentar? Primeiro eu vou ler as duas estrofes, porque minha parte é até pequena. E depois eu vou falar o que eu acho. Ok, então vamos lá. A realidade dos congestionamentos hoje faz parte do cotidiano de muitas cidades brasileiras e de outros países. Considerando um problema e vai além dos custos econômicos de tempo que os congestionamentos promovem para as pessoas, ele também é um problemático para o meio ambiente. Devido à poluição atmosférica, as concentrações do monóxido de carbono, chumbo e partículas em pressão em muitas grandes cidades superam os índices estabelecidos como aconselháveis pela Organização Mundial da Saúde. Como estratégia para combater a questão da mobilidade urbana nas grandes cidades, o investimento em sistemas de transporte público em grande escala, como os sistemas de metrô, a construção de ciclovias e a ampliação de vias específicas para ônibus, são alternativas no enfrentamento desse problema, que tem aumentado nas últimas décadas. Eu acho que se as pessoas começassem a usar mais bicicleta, começassem a ir a pé, mesmo sendo longe assim, você poderia pegar uma bicicleta, que isso poluiria menos o ambiente, e além de ser exercício físico, você se manteria saudável e cuidaria do planeta. Ok. Eu acho que Hum, e eu acho que a quantidade de carbono que a gente produz, assim, por exemplo, em um ano é muita coisa. Não tem como escalar. Eu não consigo escalar a quantidade que a gente polui em um ano. sim, e né, vocês estão visualizando aí, né, essa imagem, e logo abaixo dela, o que nos diz aí, o Arthur, abaixo da imagem, qual é a informação que temos aí? É um congestionamento na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 2015. Ok. Então, vocês estão percebendo que o contingente, né, de veículos aí é muito grande, né, mesmo com linha criada para o transporte coletivo exclusivo, mas a
estrada, né, de rodagem de veículos menores está intenso. Então, há muitas pessoas ainda, né, que preferem um veículo próprio, particular, como meio de locomoção, mesmo tendo transporte coletivo. E aí, esse congestionamento não está muito longe, não, da gente, porque nós temos na nossa cidade, né, duas vias principais, vocês bem conhecem, que é a JK, e aquela que tem mão dupla, ida e voltas, né, mão única, ida e volta, e depois há uma separação de trânsito de veículos para o centro, e depois um retorno, né, do centro para os bairros, na parte plana da cidade, que seria ali aquela avenida, digamos, avenida, né, que dá acesso ao colégio. Então, vocês sabem que há um trânsito muito intenso envolvendo ali JK e envolvendo a Monteiro de Castro, que é a avenida ali, digamos, né, rua, de acesso ao colégio. E ali, às vezes, né, na hora de pico, você fica numa velocidade bem lenta, é o congestionamento, né, em função desse trânsito intenso que nós estamos visualizando aí nas grandes partes centrais de todas as cidades, não só as grandes, como também a nossa, que é uma cidade de médio porte, né? Nós estamos em torno aí de quase 60 mil habitantes, então, e quando o fluxo de veículos aumenta, então, trânsito de pessoas, né, que entram e saem, aumentando até a concentração populacional da nossa cidade em função dessa mobilidade aí daqueles que estão aí chegando e saindo para trabalhar na nossa cidade. E já nós, né, que já estamos aqui também no nosso dia a dia. A gente percebeu que nesse momento de pandemia, no início do isolamento, ficou bem calmo, né, em todas as cidades aconteceram, mas à medida que aconteceu o processo de flexibilização da mobilidade, voltou tudo ao normal, né? E esse voltar ao normal é que ainda muito nos preocupa, porque nós estamos ainda no momento intenso da pandemia, né? E como se nada tivesse acontecendo. Bom, Arthur, nós temos esse zoom aí. Você poderia fazer a leitura para nós desse zoom aí, que são características da urbanização? E até lembrando que você deu um exemplo, né, particular seu, muito interessante, a respeito aí da mobilidade, tornando o ambiente mais saudável, né, que é o uso de bicicletas. Tem cidades do mundo aí que já adotaram, tá? A China, né, Pequim, então um exemplo dessa mobilidade aí, né, das pessoas que, em função das cidades chinesas, as maiores, né, serem muito poluídas, né, então já estão tentando amenizar, evitando o fluxo de veículos nas avenidas e usando a bicicleta, que é o transporte mais saudável, econômico e ambientalmente correto. Bom, e aí, Arthur, a palavra agora é sua, algumas características da urbanização. Algumas características da urbanização. É um fenômeno relativamente recente na história da humanidade, quando comparado aos outros aspectos da sociedade, como a escrita, religião e agricultura. Representa uma mudança social e espacial da organização da sociedade, com o desenvolvimento da economia e da tecnologia. Reflexo da industrialização exerce grande influência não apenas no espaço urbano, mas também no espaço rural. Com isso, as cidades passam a ser centro de poder e influenciam em termos econômicos, sociais e culturais. E está em pleno desenvolvimento, sendo que muitos problemas associados a ele estão distantes de serem resolvidos. Olha essa frase final aí, né? Que resume tudo isso que a gente está vendo, né? Os problemas estão aí, mas não tem solução. E aí, pessoal? Como ver isso? Como ver essa possível solução? Vocês ainda que estão assim, né, bem novinhos e cada vez mais aprendendo e observando, né? Qual é a visão de vocês aí para os problemas que estão aí
e que estão distantes de serem resolvidos, como o Arthur acabou de ler para nós aqui nessas características do processo de urbanização, que ainda estamos em processo, né? O que vocês gostariam de dizer aí? Eu acho que a maioria dos problemas que tem na sociedade, igual diz ali, eles estão distantes de serem resolvidos. Porém, às vezes as pessoas, né, atualmente na sociedade, elas ficam reclamando tanto, qualquer coisa que, vamos dar exemplo, você posta na rede social, elas reclamam, mas elas não levam para si mesmas. Então, às vezes, se essas pessoas que falam tanto das outras tentam fazer o que é muito famoso na internet hoje, que é cancelar a outra por fazer alguma coisa, ou até mesmo tentar lacrar, dar aquela resposta para tentar deixar a outra calada assim, se essas pessoas parassem de fazer isso, e ligassem para si mesmas, esses problemas seriam resolvidos, porque elas vão conseguir pensar e fazer com que essas coisas fossem acontecendo. Então, se cada um olhasse para a própria vida e pensasse, olha, isso que eu estou fazendo não está sendo muito legal, por exemplo, aqui nos congestionamentos nas vias urbanas, então, a pessoa pensa, olha, isso que eu estou fazendo não está favorecendo muito a minha cidade, o lugar que eu vivo, então eu vou começar a fazer com menos frequência. Eu acho que isso ajudaria muito. Ok. Arthur, você quer comentar alguma coisa? Você está com o microfone aberto? Você gostaria de falar? Não tenho nada para comentar. Não, então tá ok. Bom, então, resumindo, mais ação, né? Para que as possíveis soluções sejam resolvidas, né, o Luiz Fernando? Isso. As pessoas têm mania de falar e na hora de resolver, de aplicar, não conseguem. Pois é. Agora, por que você acha que na hora de aplicar não consegue? Será que é má vontade da pessoa? Às vezes sim, mas às vezes é uma necessidade que a pessoa tem. Igual o congestionamento aqui. Pode ser que a maioria das pessoas nesse congestionamento estejam indo trabalhar, mas também uma porcentagem ali pode ser que está querendo sair de casa para fazer alguma coisa inútil, que ela podia ter ido de ônibus ou de bicicleta. Então, parte sim e parte não. Ok. É bom a gente ter, né, essa visão, né, porque vocês estão em formação, né, do caráter, da personalidade, e daqui para frente vocês vão ver muitas situações em que vocês vão começar a refletir. E essa reflexão vai levar vocês a terem, né, um posicionamento enquanto adultos daquilo que, na visão de vocês, vocês podem fazer parte de vocês e ainda levar o outro a fazer. Porque se você fica lá, né, no seu pequeno mundo e achar que cada um está no seu pequeno mundo e não tem nenhuma ação para fazer, esse pequeno mundo fica ao seu redor e não somar a outros e chega ao mundo maior. É o isolamento mesmo, né? Esse isolamento faz com que cada um fique na sua. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser coletivos. E essa coletividade é que vai trazer o bem comum, que vai trazer as melhoras, que vai fazer com que o outro some aquele objetivo. E esse objetivo, tá? A gente é percebido ele em uma propaganda, tá? E vai mencionar isso aqui rapidamente. Vamos entender essa propaganda aqui rapidinho. Aqui. Vou só aguardar aqui se é possível nós visualizarmos. Tem gente que é na geração X, tem gente na Y, na Z, tem os millennials, não importa qual é a sua. O que todo mundo tem que ser é da geração do amanhã. É a geração que cuida hoje para que o amanhã exista. Como fazer isso? ODS. São 17 Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável, que todos os países assumiram, Paula. São as 17 coisas que todo mundo tem que fazer para que todo mundo tenha um amanhã. Entre no site eusougeraçãodoamanhã.com
Está tudo lá. O que precisa ser feito, o que já tem gente fazendo e o que você pode fazer hoje. Ok. Bom, essa propaganda vocês já devem ter visto, né, na TV, e é um alerta, né, é uma maneira, né, de nos chamar a atenção que temos que fazer a nossa parte. E se fizermos a nossa parte, acho que todos vão sensibilizar e fazer a sua. Né? Eu achei muito importante, ela é divulgada, né, na emissora, aí que vocês viram, e por que não, né, somarmos as informações da mídia com esse nosso momento aqui. Espero que seja muito importante essa rápida exibição e compreensiva dos responsáveis, né, que nos assistem, para entender que a educação ela precisa de romper barreiras, ser mais acessível e ser compartilhada, independente de como ela acontece. Mas é tudo para o bem comum. Se é para o bem comum, por que então ter restrições? Não é isso? Então, acredito que vão ser compreendidos nessa rápida exibição que eu busquei aqui para vocês. E por falar em rápida exibição, acredito que vocês já tenham visto ela sendo vinculada. Já viram, pessoal, essa propaganda? Já na Globo. Isso, ok. Bom, é isso aí. E para falar em é isso aí, eu só quero lembrar, né, que já pedi para que vocês fizessem para mim o envio das atividades da página 32 e 33. Recebi da Amanda, do Luiz Eduardo e do Luiz Felipe. Aguardo do Arthur, aguardo do Gabriel, Cauene, também aguardo, e do Felipe, tá bom? E já deixo de tarefa, tá? Esse próximo assunto que está na sequência do nosso material didático. Página 38 e página 39. E por falar em página 39, então, lembrando, aguardo o envio das atividades da página 32 e 33. Como tarefa, as atividades que eu já mencionei, página 38 e 39. E agora, vamos à sequência dos nossos trabalhos. As desigualdades regionais da população mundial, visualizando aí na nossa tela. O assunto é bem simples, tá? E ele já nos chama a atenção dessa siglazinha aqui na página 40. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Né? Ele vai medir as condições da população de um país. Tá? Assim, sem muito o que falar, diga para mim um continente que, na opinião de vocês, o IDH é muito baixo. Baixo? Na África. Isso, um continente, África. Agora, diga para mim um continente onde o IDH é alto. América do Norte pode ser Europa também. Sim. Sim. E, bom, e com essa participação, né, bem assim, exata, né, do Luiz Fernando, o Luiz Eduardo também deu um sim, e os demais estão acompanhando. Para falar em demais, eu estou sentindo falta do Gabriel. É isso mesmo, pessoal? Sim. O Gabriel não está presente, que pena. Mas aí nossa aula está sendo gravada, né? E depois a gente lembra ele de acessar para poder acompanhar esse momento aqui. Bom, as desigualdades regionais, a população mundial. O texto ele é bem simples, né? Que nos chama a atenção que são uma realidade que afeta milhões de pessoas, essa desigualdade, tá? E o próprio texto nos informa também que o que significa a seguinte frase. Eu vou perguntar a vocês, tá? Essa frase que eu vou ler, ela está na segunda palavra na segunda frase desse primeiro parágrafo. Então, eu quero que vocês digam o seguinte, pensa aí. O que significa a seguinte frase? Estima-se que 1% da população mais rica possui riqueza do que o restante da população mundial. Ou seja, 1% é mais rica do que o restante. Como é que vocês veem essa frase?
que uma porcentagem muito pequena da sociedade, que é aquele 1%, tem mais dinheiro do que todo o resto, do que o 99%. Tá ok. Vamos fazer E, aqui. tipo, Oi? ela é tão rica ao ponto de chegar perto de outros ricos e ainda ser mais rico que esses outros ricos. Sim. De vocês que estão aqui na tela, né? Eduardo, Luiz Fernando, Arthur, Cauê, Amanda e Felipe. Qual de vocês é mais rico? Olha que pergunta, hein? Qual de vocês é mais rico aí? Gabriel Antônio. Eu já tiro eu da lista. Eu também acho que é o Gabriel, só para ele não estar na Nossa, tela. eu não sabia que essa pergunta ia dar uma participação congestionada. Congestionamos aí, ó, né? Então vamos ver. Luiz Eduardo, dos 6 presentes, qual é o mais rico aí? Só o Luiz Eduardo. De todos daqui, Dos presentes, quem é o mais rico? tô com dúvida. Oi? Tá com dúvida? Uhum. Tá. Luiz Fernando, sua vez. Quem que é mais rico? Ai, meu Deus. Eu acho que dos que estão aí na tela é ou o Arthur ou o Luiz Eduardo. Acho que é o Luiz Eduardo. Arthur? Ok. Arthur, quem é o mais rico dos que estão na tela? Meu palpite é o Dudu. Dudu, tá. Cauê, qual é o mais rico? Luiz Eduardo. Amanda, qual é o mais rico? Eu não sei. Felipe, qual é o mais rico? É o Arthur Luiz Eduardo. Um dos dois também. Tá. Mas aqui, vocês viram que eu provoquei vocês? Foi uma pergunta assim que ninguém esperava, né? Pois é. Nem eu tinha essa intenção de fazer essa pergunta. Mas o que me chamou a atenção não é saber de vocês quem é o mais rico. Ver o que vocês iriam argumentar nesse momento em que todos nós somos ricos. Só de nós estarmos com saúde, estarmos aqui, né, fazendo esse trabalho, termos a tecnologia e vocês estarem acessando a ela. Gente, isso é uma riqueza que não tem dinheiro que represente isso que nós estamos nesse momento agora vivenciando, tá? Quem caiu aí? Amanda, né? Então, daqui a pouco ela volta a acessar. Eu acho que não. A Amanda, ela saiu aqui da nossa tela. Não, ela caiu. É que não apareceu aqui pra mim. Pois é, gente. Então, não existe riqueza maior do que nós estamos fazendo. Então, nós, nesse sentido aí, independente da condição financeira de cada um, tá? Nós somos muito ricos, tá? Por estarmos vivenciando esse momento com saúde, tá? Quantos, né, estão aí com problemas, né, com relação à saúde, e quando não tem saúde, não adianta ter dinheiro, porque sem saúde, né, não se completa em 100%, né? Então, é isso aí. Então, ninguém aqui é mais rico do que ninguém, em termos financeiros. Mas em termos de saúde, somos todos ricos, sim, graças a Deus. Né? Agora, em termos financeiros, nós não vamos entrar em detalhes, não. Agora, o Luiz Fernando respondeu uma coisa assim que me tocou. Quando eu perguntei, ele falou, meu Deus. Gente, Deus é tudo. Tá? Com ele, a gente, quem crê em Deus, quem confia nele, né, tá rico. Então, se nós cremos em Deus, né, independente da nossa religião, nós somos ricos, tá? Porque Ele que nos dá essa força, Ele que nos guia, que nos ilumina, tá bom? O meu coração que está falando aqui, tá? E eu acredito, né, que é bom, assim, a gente ter um momento de reflexão voltado para esse lado espiritual, que é importante também. Às vezes, tantas coisas nos acontecem e a gente nunca pensa, oh, meu Deus, me ajuda, busca esse caminho, me orienta a buscar um caminho melhor, né? Então, às vezes, a gente esquece de ouvi-lo, e ele nos fala o tempo todo, tá? Então, gostei da palavra inicial do Luiz Fernando, né? E tenha saído de coração também, que isso mexeu comigo aqui, tá bom? E é isso aí, gente, né? Esse momento, né, de pandemia, de isolamento,
de aula virtual, quem é que não fica sensível? Não é verdade? Né? Então, esse é o momento que a gente tem mesmo de conversar à distância, pela tecnologia, mas acho que isso é um aprendizado, tá? E conforta também e faz você repensar, né? Muitas coisas que estão acontecendo e que se você dá uma parada, ouve Deus falando com você. Já perceberam isso ou ainda não tinham percebido? Luiz Eduardo, Oi. já tinha percebido isso? Que às vezes Deus fala com a gente? Já percebi um pouquinho. Luiz Fernando, e aí? Já percebi. Arthur, e aí? Eu já tinha percebido. Cauene, Já. Felipe, Já. Amanda, a Amanda deve estar se ajustando lá, que ela entrou agora com outro nome, mas tudo bem. É ela mesma, né, pessoal? Tá com o nome da mãe é. dela. Tá com o nome da mãe dela. Ela, ok, então tá. Bom, então nessa sequência aí, tá? E a nossa aula é assim, gente, ela, às vezes, o nosso tema nos surpreende, tá? Mas tudo faz parte, tá bom? E aí, dentro dessa visão, desse olhar, né, dessa questão aí, que a gente está falando de desigualdade mexe com a gente, né? Porque cada um tem os seus problemas, né? E esses problemas, muitas das vezes, o reflexo está no poder de renda de cada um, tá? Quando fala em poder de renda, vocês estão vendo na tela aí, que o IDH, ele é medido, né, por variáveis, e essas variáveis, até aí, né, escrito mais forte, expectativa de vida, nível de instrução e PIB per capita. Esse PIB per capita tem a ver com a renda que você tem mensalmente, tá? Então, por exemplo, né, quando um falou aí, o colega é mais rico, o colega X, o colega Y, bom, isso tudo vai depender da renda que cada um de vocês tem na casa de vocês. Mas riqueza maior, saúde, tá? Não se esqueçam disso. E aí, nós somos ricos, tá bom? Isso é o importante. E a fé, né? Não podemos esquecer também. Então, dentro dessa questão que nós estamos abordando aí, os principais indicadores, então, né, que estabelecem a desigualdade de renda no mundo, criado aí na década de 1990, como vocês estão percebendo aí, e foi o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Aí eu pergunto a vocês, né, e vocês de olho na tela para me responder. O que estabelece o Índice de Desenvolvimento Humano? Na opinião de vocês aí, de olho na tela. A qualidade de vida das pessoas. Ok, então o Felipe e logo em seguida o Luiz Eduardo, já observou que o que estabelece a qualidade de vida das pessoas nos países. E essa qualidade de vida, de acordo com o nosso texto aí, ela tem uma variante aí, né, de 0 a 1, e que quando mais próximo do 0, menor é o desenvolvimento humano, e quanto mais próximo do 1, maior. Então, uma variável de 0 a 1. Por exemplo, se eu falar assim com vocês, o Brasil está numa variável de 0,800. Vocês acham que seria? De acordo com a tabelinha aqui, ó, que nós estamos visualizando. Desenvolvimento humano baixo, médio, alto ou muito alto? Muito alto. Muito alto. Então, por essa tabelinha aí, né, aí eu venho a perguntar a vocês agora. Quais são as 3 variáveis do principal indicador? Quais são essas 3 aí? Primeiro seria? Expectativa de vida. Segundo? Nível de instrução. Terceiro? PIB per capita. Ok. Agora, quanto à expectativa de vida, a gente sabe que tem a ver com a idade, né? Então, o próprio texto nos informa que mede a longevidade da população com as condições de saúde e qualidade de vida. O nível de instrução tem a ver com a formação, né, que você buscou ao longo da sua vida, então é a taxa de alfabetização e a média dos anos de estudo da população. Uma população que tem mais estudos, a qualidade de vida
refletido nisso aí, porque quanto mais estudo, mais formação, lógico que você vai ter uma qualificação e oportunidade de emprego com salário, com renda melhor daquele que não foi estudado. Isso você sabe disso, né, gente? E o PIB, que é o Produto Interno Bruto per capita de cada um de nós. É o poder de compra de bens e serviços indicado pela renda média, né? O poder aquisitivo e nível de renda, ou seja, é o salário que cada um de vocês tem na família ao final do mês. Então, se eu tenho um salário de R$ 1.000, o meu poder de compra está dentro daqueles 1.000. Se eu tenho um salário de 5.000, o meu poder de compra está dentro dos 5.000. Isso é o PIB per capita que cada família tem de acordo com o seu salário. Então, a partir daí, percebeu-se, então, como buscar entender o nível de cada população através de uma classificação por renda e nível de instrução e qualidade de vida. Aí vem, então, aí esses quatro grupos, né, que classificam, então, aí de 0 a 0,549, desenvolvimento humano baixo, em seguida, 0,550 a 0,699, desenvolvimento humano médio, de 0,700 a 0,799, desenvolvimento humano alto, e o último é o exemplo aí do Brasil, que chega nessa margem de 0,700 a 0,800, por incrível que pareça, tá, gente? A gente vê esses indicadores aí, falando então aí do desenvolvimento humano muito alto, acima de 0,800. O Brasil está entre o desenvolvimento humano alto e o desenvolvimento humano médio, porque tem a ver com as regiões. Mas depois a gente fala sobre isso, tá? Que é um pouco complexo aí. Mas por enquanto vamos só ter um pouco dessa visão aí, essa questão desses 4 grupos aí. E aí nós temos esse gráfico que mostra essa evolução a partir dos anos 90 até 2015, que é a projeção que nós temos aqui. Lembrando que o gráfico tem uma fonte, e essa fonte é de 2 anos atrás, praticamente, né, 3 de agosto de 2018, e a gente está percebendo, então, que há uma evolução. Nenhum continente, nenhuma localidade regrediu, pelo contrário, houve um progresso, né? Olha para vocês verem aí. Todos eles aí foram ascendentes. Perceberam? Teve um momento de queda na Europa, né? Por volta de 1995. São crises, né, momentâneas que acontecem na economia, que fazem esse reflexo acontecer. Tá? Então, nós estamos aí por continente. Se fosse por país, aí nós teríamos, então, muito alto. Mas como é por continente, então, há uma variável, né? Não há uma exatidão. Quanto à pobreza extrema e fome, o que nós temos a entender sobre isso, gente? Bom, primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. De olho no texto aí. Quais são um dos principais desafios da humanidade, sendo as principais vítimas as mulheres e as crianças, de acordo com o texto? O que vocês conseguiriam me dizer como resposta? A pobreza extrema. E quando eu falo pobreza extrema, o que é pobreza extrema, gente? Tem uma colinha do lado ali. Situação de pobreza de quem vive com menos de R$ 1,90 por dia. Esse R$ 1,90 por dia seria o quê? Dinheiro. Só que está na cotação do dólar. Ok. Não posso deixar de registrar. Bom dia, Gabriel. Que bom que você está conosco. Bom dia. Ok, legal. Que bom que você chegou. Vamos lá para você participar. E aquilo que você perdeu, mais tarde você pode rever, tá? No canal do colégio, ok? Nós estamos aí gravando a nossa aula, tá bom? Então não deixe de visualizar, né, depois o comecinho da nossa aula, tá? Que bom que você está aí. Agora sim, participação de 100%. Isso é muito importante, tá? E aí, então, voltando ao nosso texto, então nós temos aí, né, essa questão
do que vocês acabaram de me responder quando eu pergunto, né, quais são os principais desafios da humanidade, são as principais vítimas, as mulheres e as crianças, responderam que é a pobreza extrema. Aí logo em seguida eu perguntei, né, o que vocês poderiam falar sobre o significado de pobreza extrema. Aí você já situaria que a situação de pobreza de quem vive com menos de $1,90 ou cents por dia. E aí eu pergunto a vocês, vamos pensar matematicamente falando, quanto é o dólar hoje? Quantos reais custa um dólar? 4, 3 e tanto. Por Uma aí. média de 4, né? Tá. Então Chegou vamos a fazer 5, eu acho. 5. Então vamos pegar aqui a ideia aqui, vamos arredondar para 5. A gente fazer uma conta assim, né, mais fechada. Então se um dólar está entre 4 a 5 reais, vamos pegar 5 para ter um número exato, situação de pobreza de quem vive com menos de 1,90 por dia. No Brasil, se um dólar está entre 4 a 5, foi o que vocês mencionaram, eu vou aproveitar a resposta de vocês, não vou pegar quanto que está valendo com exatidão hoje, mas para efeito de cálculo e de ilustrar a nossa aula, vamos supor que seja 5. Então, imagine vocês, situação de pobreza de quem vive com menos de $1,90 por dia. Então, quem vive com menos de 5 reais por dia é dado como situação de pobreza. Agora, multiplica 5 reais por 30. Quanto que vai dar? 150? 150. Imagine vocês, uma pessoa tentar viver com 150 reais ao mês. Agora eu pergunto a vocês, quanto é o salário mínimo hoje? Alguém sabe me dizer? Ai, eu não sei. 1.058, eu acho. 1.058. Vamos lá, quem dá mais, quem dá menos? Eu acho que é por aí mesmo, 1.000 e pouco, ou 900 e tanto, por aí. Bom, então o Felipe acertou, mas falando um pouquinho a mais. Felipe, quando você falou, repete para nós aí. 1.058. Tá, então eu vou ter que abaixar o seu salário, tá bom? 1.045, tá? Esse é o valor atual, tá? E se abaixar, eu tô brincando, tá? 1.058, você, né, tentou acertar, ok? Isso é interessante, é tentar e participar. Então, você vai ficar triste se eu abaixar o seu salário para 1.045? É a vida, né? Pois é, mas é a lei também, né? Então, 1.045 é o salário mínimo hoje no nosso país. E um detalhe, quem trabalha ganhando o salário mínimo não recebe o salário mínimo integral. Não recebe os 1.045. Por quê? Porque ainda há um desconto da Previdência Social, né? Que às vezes variam de 11%, 14%. Então, se você tirar 11% de 1.045, vai cair mais. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto que muitos que são assalariados têm aí um jogo de cintura muito grande para administrar todos os seus compromissos com menos de R$ 1.000 ao mês. Né? Agora imagine quem tem uma média de 150 ao dia, aliás, 150 ao mês. Gente, é extrema pobreza. É que o texto nos fala, nos informa. Daí, então, vem o índice de classificação aí desses grupos, né, do IDH, que consegue, então, perceber a situação de cada cidadão no mundo, né, no seu país, no seu continente. Então, o gráfico nos informa justamente isso aí, é a questão de renda. Por isso que volta aquela questão, né? 1% da população é mais rica do que os 99%. Então, aí dá para entender onde o índice quer chegar, tá? E na sequência das nossas ideias aí, tem mais uma pergunta aí, né? Então, cerca de 11% da população mundial encontra-se nessa situação, ou seja, 700 milhões de pessoas nessa questão aí, né, desses valores aí ao mês, pela nossa conta, melhorando a maneira de entender
para a nossa moeda, né? O real. Agora vamos à pergunta dentro do próprio texto. Como é caracterizada a pobreza extrema? Quem consegue me dizer aí? A pobreza extrema se caracteriza pelo não suprimento das necessidades básicas, como alimentação, habitação, saúde e educação. E onde que é mais assim, digamos assim, em quais continentes é mais acentuada a pobreza extrema? Na América Latina, África e Ásia. No agravante, então, a gente vai predominar o quê? A fome e a subnutrição, né, que são consideradas as principais consequências da pobreza extrema. Quando fala subnutrição, nós temos ao lado aí mais uma informação, né, que, só para a gente reforçar, significa que uma pessoa não consegue consumir alimentos suficientes para atender aos requisitos diários de energia diária mínima durante um período de um ano. Então aí, a gente vê esse reflexo disso aí, ó, nesse mapinha do mundo, aí, né, a distribuição no mundo em 2016. Então, como foi já mencionado aí por vocês, né, quando eu perguntei qual é o continente, né, até o Luiz Fernando respondeu sim, logo em seguida, a minha pergunta, qual é o continente em que a pobreza ela é mais destacada, né? África. E aí, ó, olha para vocês verem o mapinha aí, mostrando para nós justamente isso aí, né? Acima de 35% os países aí que se encontram nessa condição de extrema pobreza, né? Muito alto, tá? E a pobreza resume-se em não qualidade de vida, que tem a ver com a desnutrição, né? Falta de alimentação mesmo, por não ter o que comer, por passar fome. Bom, na sequência, nós temos o próximo assunto, né, os Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio, aí chega naquela propagandazinha que nós vimos. Lembrando que eu ainda quero fazer uma outra pergunta para vocês, dentro do assunto anterior. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui. Okay. Quais são as estimativas, segundo dados da ONU, por meio do relatório do Financiamento para o Desenvolvimento, Progresso e Perspectiva de 2017. Quais são essas estimativas, gente, de acordo com o relatório? O que vocês visualizam para mim em termos de resposta? As estimativas são de cerca de 550 milhões de pessoas no mundo estarão em pobreza extrema até 2030. De novo, o 2030, né, gente? Olha, cerca de 550 milhões de pessoas, como vocês acabaram de ler para mim, né, no mundo estarão em pobreza extrema até 2030. Pobreza, falta de água. E aí? Então, a gente tem que pensar bem no que vem pela frente, o que as autoridades podem fazer, né, para esse quadro não evidenciar como as estimativas, né, estão prevendo. Então, é necessário o quê? Que o combate à pobreza extrema é uma das metas traçadas pela ONU no início do século XXI, dentro, agora sim, do que a gente vai mencionar aí, né, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que é essa siglinha aí, né, ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Dentro desses objetivos, aí foi lançado, então, essa geração do amanhã, né, que é vinculada na TV aí, agora já mencionando não mais o desenvolvimento do milênio, os objetivos do desenvolvimento do milênio, e sim ampliando para, como vocês estão visualizando aí, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, ODS. A gente vai agora retratar esse assunto aqui, mas primeiro temos que passar pelos 8 primeiros, tá? Para entendermos o porquê dos 17 o acréscimo, tá bom? Desses objetivos aí. Então, com relação aos objetivos para o desenvolvimento do milênio, então o que nós temos de acordo com o texto? Fiquem de olho que eu vou perguntar. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é isso, ó. As origens para o subdesenvolvimento são históricos. Nós voltar lá na história, né? Grandes navegações, aí os portugueses chegam desbravando, né? Continentes até então desconhecidos por eles, não houve nada de encontro, foi
aliás, não houve nada de descoberta, foi um encontro do mundo, do antigo mundo, né, com o novo mundo. Né? Europa, África e Ásia são chamados antigo mundo, velho mundo, aliás, velho mundo. Então, é um encontro do velho mundo, principalmente a Europa, né, que foi a pioneira aí nas grandes navegações, desbravando aí os mares, desbravando aí até uma questão do passado religiosa, né, o Mar Tenebroso, onde a igreja, né, fazia com que as pessoas, para temer e ser obediente, era o uso da fé e não da razão, e tudo isso mudou, né, com o iluminismo e outras informações que vocês têm a respeito dessa mudança, né, mental do homem naquela época, e o desbravamento dos mares chega-se ao novo mundo, América, aí envolve as grandes navegações, depois o processo de exploração, que é o colonialismo, e por último, a extração desses recursos que não param, continuam, como já falamos nessa própria aula mesmo, né? A expansão do capitalismo, que é a exploração, o lucro, e isso, exploração e lucro tem a ver com a retirada de recursos, matéria-prima, destruição ambiental, desequilíbrio. Vocês estão vendo como é que é uma cadeia, tudo isso, né? E para chegar onde nós estamos chegando, que essa preocupação envolve a questão ambiental, qualidade de vida. Bom, então, aí vem a pergunta. Qual era a estratégia das metrópoles europeias no século XV e XVI, de acordo com o texto? No primeiro parágrafo aí, dos Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio. Primeiro parágrafo, na quarta linha. Então, vou repetir a pergunta. Qual era a estratégia das metrópoles europeias nos séculos XV e XVI? As metrópoles europeias controlavam e dominavam imensos territórios da América, da África e da Ásia. Pois é. E nisso, elas exploravam, né, as riquezas das colônias, não é isso? Até a pergunta que eu quero fazer, eu estou respondendo. Então, o que era explorado pelas metrópoles? Eu vou responder para vocês para sintonizar as ideias. Exploravam intensamente as riquezas das colônias e também utilizavam o trabalho escravo como forma de exploração humana. Aí que é o momento, né, de toda a formação da população brasileira, né? Índio, os verdadeiros donos, os invasores, né, os portugueses, espanhóis, portugueses especificamente para nós aqui, e o negro, né, que foi trazido dos países que Portugal já tinha colonizado muito antes de nós, e que vieram para cá falando português, para que a comunicação fosse mais fácil, né, entre patrão e empregado, entre escravo e senhor, né, digamos assim. Bom, e aí, somando a tudo isso, olha o que vem chegando, gente, a Revolução Industrial, né? Olha como é que é rico em informação. Após a Revolução Industrial, ocorreu uma relação desigual das trocas comerciais entre metrópole e colônia. Aí vem a minha pergunta. O que proporcionou o enriquecimento das metrópoles e o papel de dependência das colônias em relação às suas metrópoles? No segundo parágrafo, segunda linha, a resposta está aí. As metrópoles forneciam manufaturas e as colônias ofereciam riquezas minerais e agrícolas, o que proporcionou o enriquecimento. Metrópoles e o papel de dependência das colônias em relação a tudo. Ok. Imaginem vocês, enquanto que a metrópole fornecia manufatura e as colônias, as riquezas minerais e agrícolas, a metrópole, Portugal, impediu que o Brasil se desenvolvesse, se industrializasse. Então, enquanto o Brasil foi colônia, nós ficamos restritos a qualquer desenvolvimento, se tratando de fábricas, pequenas indústrias naquela época. Tá? Só depois, né, que o Brasil, então, tornou-se império, e que toda essa mentalidade mudou, e aí começamos, né, a exploração dos recursos minerais foi se intensificando. E aí toda aquela questão ambiental envolvendo também todo esse processo aí. Bom, então,
Isso explica por que a maioria dos países considerados subdesenvolvidos foi colônia de exploração. Aí vem minha pergunta. Como a desigualdade aumentou ainda mais e muito entre os países ricos e os pobres? O terceiro parágrafo, gente, a resposta está aí. Com o processo de globalização e a crescente circulação de mercadorias a nível global, a desigualdade também aumentou. Muito Você está entre percebendo que países a pobres. globalização, né, ela somou a esse processo, né? E provocando mais um pouquinho a vocês aí. O que foi proposto pela ONU no início do milênio? Isso me responde logo em seguida. A ONU propôs medidas para diminuir as diferenças e melhorar a vida das pessoas, principalmente dos países subdesenvolvidos. E o que foi estabelecido dentro disso tudo aí em 2000, no ano de 2000? Foram estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, resumidos em 8 objetivos para assegurar a redução da pobreza e garantir um desenvolvimento sustentável para o planeta. Ok. Então, o Luiz, então, já até avançou aí a minha próxima pergunta, que é a respeito desses objetivos aí da ODM, né? Que era para assegurar, então, né, a redução da pobreza e garantir um desenvolvimento sustentável ao planeta. Então, é juntar coisas importantes, meio ambiente e o lado social. E aí, vocês estão visualizando essa imagem que nos mostra aí os 8 objetivos do desenvolvimento do milênio. O primeiro seria qual? Acabar com a fome e a miséria. O segundo? Educação básica de qualidade para todos. O terceiro? Igualdade de sexo e valorização da mulher. O quarto? Reduzir a mortalidade infantil. O quinto? Melhorar a saúde das gestantes. O sexto? Combater a AIDS, malária e outras doenças. O sétimo? Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E o oitavo? Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Bom, então, vocês estão percebendo que tudo isso, desde 2000, já é pensado, estruturado, mas aí vem uma pergunta já envolvendo a página que eu estou aqui, vocês estão visualizando, que é a página 42. Todos os objetivos ainda estão aquém do esperado. Quais seriam aí as palavras que responderia para nós esse aquém do esperado? O que não foi ainda superado? Objetivos como a fome e a igualdade entre sexos ainda estão aquém do esperado. Ok. E se precisam ainda, né? Esses objetivos precisam avançar, eles precisam avançar principalmente na questão da fome e da desigualdade entre sexos. Bom, e se a fome é uma coisa muito séria, e essa desigualdade de gênero também que a gente sabe disso, eu faço a pergunta: qual é o exemplo do Brasil? Por exemplo, no Brasil, entre as metas de desenvolvimento socioeconômico e de direitos humanos, a igualdade de gêneros e o saneamento básico estão entre os que tiveram menores avanços entre 2000 e 2015. Ok. Então, vocês estão percebendo que nós temos, então, muito ainda o que ainda avançar, né? E como conclusão, a gente vê que no segundo parágrafo diz o seguinte: dessa primeira etapa, em 2015, novas ações foram pensadas pelos países que integram a ONU para poderem avançar para um mundo melhor. Agora, a nova etapa é voltada para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Esse novo plano de ações prevê uma continuidade do projeto anterior, ODM, aprofundando algumas metas e criando novas, sendo constituído por 17 objetivos, buscando a melhoria das condições de vida popular, especialmente dos países subdesenvolvidos.
essa nova agenda é um plano de ações para as pessoas e para o planeta e que deverá ser alcançada até o ano de 2030. Por isso, é também chamado de Agenda 2030. Ele busca a integração entre as três dimensões que constituem o desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. E aí está, né, a nova organização aí com os objetivos, de 8 passou para 17, tá? Gostaria que depois vocês visualizassem com mais tranquilidade os 17. O assunto, a mulher e a busca pelos seus direitos, é o assunto da nossa próxima aula, muito interessante sobre essa personagem. Deixa para a próxima aula, vamos falar sobre ela, tá bom? Para agora, eu reforço a vocês aí para fazerem, né, a atividade da página 38 e 39, e também gostaria que vocês fizessem as atividades da página 48, 49 e 50, tá bom? Eu agradeço a vocês, né, por essa mais uma aula, por essa participação, muito importante. Acho que, assim, falamos muitas coisas que fazem parte, né, do nosso dia a dia, de estarmos, assim, à distância. Fomos até além daquilo que eu esperava nesses momentos que nós tivemos conversas envolvendo o nosso assunto. Afinal de contas, nós estamos falando de quê, gente? De pessoas, né? Pessoas que estão envolvidas em situações que é do nosso cotidiano, né? Então, depois eu gostaria que, se for possível, né, vocês reverem a aula e ver o quanto que é importante a participação e a compreensão de vocês nesse assunto que envolve gente, população, problemas, tá bom? Agradeço a vocês, até a nossa próxima aula, fiquem todos com Deus, qualquer coisa estamos aí no grupo para responder qualquer dúvida, qualquer necessidade, e uma boa próxima aula, e envie para mim a foto das tarefas. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau.